Bem-vindas e bem-vindas, bem-vindas e bem-vindos todas e todos. Essa reunião, como vocês viram, está sendo gravada. E vamos. Ana, daria para você mutar os microfones, por favor? Você tem uma teclinha que você consegue mutar, tem um som interferindo. Pronto, seguimos aqui. Sou o Fábio Arruda Mortara, primeiro coordenador-geral do PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, fundado em 87, é uma entidade empresarial não corporativa, formada por empreendedores de todos os portes e ramos de atividade econômica, que lutam pelo fortalecimento da democracia e da cidadania. O PNBE busca mobilizar a sociedade para construir um ambiente socialmente justo, economicamente forte, inclusive, ambientalmente sustentável, o foco aqui é esse hoje principalmente, democraticamente estável e eticamente respeitável. No espaço democrático, somos apartidários, apoiamos políticas públicas e projetos identificados com o nosso ideário, ao mesmo tempo que combatemos clientelistas, antiéticos, corporativos e ineficientes. Foco da atual gestão do PNBE, liderada pelo Luiz Meyer e por mim, é o combate às desigualdades, tema urgente no país e no mundo, fonte de desumanidade, de insegurança alimentar e de tantas outras mazelas. A desigualdade é uma forte ameaça também à democracia. Hoje vamos receber com muita honra o Dr. José Renato Nalini, que é meu companheiro de conselho curador da Fundação Padre Anchieta. O Dr. Nalini vai nos falar sobre as mudanças climáticas, projetos para a cidade de São Paulo. Antes de passar a palavra para o Luiz Meyer, lembro que o nosso brunch com Tabata Amaral, a deputada federal, vai ser no dia 10 de dezembro próximo, no Santo Grão, da Rua Maconiz, em Pinheiros. Convidamos a todos. Para apresentar nosso convidado especial, passo a palavra para o Luiz Meyer. Boa noite a todos, boa noite, secretário. É um prazer tê-los aqui. Esse tema realmente está na pauta do mundo inteiro e todos nós gostaríamos de saber o que São Paulo está fazendo para lidar com esse tema que está tão grave. Em primeiro lugar, eu vou relatar aqui a mini bio do secretário Zé Renato Nalini. José Renato Nalini é o atual secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo. Foi secretário de Estado da Educação e presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Atual secretário e imortal da Academia Paulista de Letras e membro da Academia Brasileira de Educação. É reitor da Uniregistral, professor universitário, autor de dezenas de livros, Ética da Magistratura, A Rebelião da Toga, Ética Ambiental, entre outros títulos, e conferencista. Então, seja bem-vindo, secretário. A nossa previsão é uma fala sua da ordem de 20 minutos e depois a gente abre para perguntas, que a gente pede que as pessoas façam pelo chat e a gente vai organizando aqui, tá bom? Então, fique à vontade. Obrigado, muito obrigado, Luiz. Boa noite, Fábio. Boa noite a todas as pessoas, meu amigo Wander. É uma alegria, uma satisfação conversar com o PNBE, né, que é uma entidade que eu respeito muito, já estive várias vezes em encontros, e é muito importante que uma entidade com esse gabarito, com esse prestígio, se interesse pelas emergências climáticas. Embora a Secretaria Executiva se chame das Mudanças Climáticas, nós já estamos falando hoje em emergências climáticas, porque até os cientistas estão reconhecendo que foram extremamente modestos, tímidos, discretos, conservadores ao fazerem a previsão daquilo que aconteceria em virtude da excessiva emissão dos gases venenosos causadores do efeito estufa, não é? Então, as consequências são muito nocivas, são nefastas. Nós vemos o mundo inteiro sacudindo com
mudanças bruscas, com fenômenos extremos, não é? Estiagem na Amazônia, que registra um enorme foco de incêndios. A região mais úmida do planeta, que é o Pantanal, tende a desaparecer, como alertou o cientista Carlos Nobre, que é uma pessoa respeitada no mundo inteiro. Nós vimos os episódios do Rio Grande do Sul, mas também em São Sebastião, no carnaval passado. Petrópolis é corrente, é recorrente lá os fenômenos em virtude das chuvas, deslizamentos. E Valência, mas em todos os lugares nós temos verificado essas ocorrências que mostram que a natureza agora ela está com a palavra, né? Os cientistas falaram, ninguém ouviu, ou pelo menos não levou a sério, e agora a natureza é que diz o que aconteceu com ela diante da nossa insensatez. E falando em sensatez, nós não podemos deixar de reconhecer que São Paulo é o fruto de uma insensatez urbanística, não é? Quando os jesuítas aqui chegaram em 1554, vencendo aquela barreira verde da Serra do Mar. Imagine-se como foi a subida da serra, quase que em gatinhas, puxando mulas, né? Quando eles chegaram ao Planalto, eles viram um cenário exuberante. Havia grandes rios, o Tietê a serpentear nas suas várzeas, com uma vegetação muito variada, uma biodiversidade bem rica, fauna ah, de todos os tipos, não é? Muitas aves, uma profusão de cores. Nós tínhamos milhares de riachos, de córregos, de cursos d'água. Então, os jesuítas, eles também participavam daquela noção muito ingênua, mas que foi uma característica da época dos descobrimentos, de que haviam redescoberto o Éden, né? Era um verdadeiro paraíso. O que é que nós fizemos de São Paulo? A pretexto de retificar os rios, nós sacrificamos a sua sinuosidade. Hoje, o Tietê não pode ser chamado rio enquanto ele atravessa São Paulo. Ele é um canal condutor de esgoto in natura, de substâncias químicas e de toda a imundície que a população lança sobre ele, não é? Nós enterramos todos os nossos córregos, os nossos riachos e fizemos uma cidade para o automóvel, né? É uma cidade para esse veículo que é o mais egoísta sobre a face da Terra. Quase todos os automóveis ocupados por um só passageiro, que é o condutor, atravancando o trânsito, né? Nós estamos vivendo dias em que a gente vê a insanidade de uma concentração como essa, né? Que já emendou com as cidades circunvizinhas, né? E as questões climáticas, elas não respeitam as nossas frágeis convenções, né? Então, pensando na cidade de São Paulo, em relação às questões climáticas, o prefeito Ricardo Nunes criou, em 2021, a Secretaria Executiva das Mudanças Climáticas, que é uma secretaria desprovida de orçamento, desprovida de grandes estruturas. Ela é uma secretaria destinada a fazer articulação de todas as demais secretarias, mas também de dialogar com a academia, com a universidade, com o terceiro setor, com o empresariado, com a igreja, com os clubes e com a sociedade civil como um todo.
porque é importante que entre no radar de cada indivíduo que nós não temos opção a não ser tentar reverter os impactos causados pela nossa má utilização do solo e dos recursos naturais. São Paulo tem uma peculiaridade, embora o Brasil como um todo tenha como maior vilão aquela causa maior prioritária de emissão de gases causadores do efeito estufa, a má ocupação do solo e o desmatamento. Em São Paulo, nós temos três vilões cujo protagonismo nefasto é bem avaliado. Nós temos os dados muito completos a respeito. Nós temos o transporte como o primeiro vilão, que é responsável pela emissão de 61% dos gases causadores do efeito estufa. É lógico, uma cidade feita para o trânsito, para o automóvel, ela é percorrida diuturnamente por cerca de 10 milhões de veículos, quase todos eles movidos a combustível fóssil. Mesmo os carros flex, os carros que poderiam ser abastecidos também com etanol, por uma questão cultural, de preferência, os seus proprietários preferem abastecê-los com a gasolina, sob argumento de que isso dá maior velocidade, maior potência. Então, mesmo tendo à disposição esse combustível limpo, não é? Que emite menos, muito menos gases, o abastecimento preferencial é com gasolina. Então, o transporte, 61% das emissões. A energia estacionária, que é essa energia que nós estamos usando agora. Veja, nós estamos cada um em seu ambiente, mas um ambiente com computadores, com luz elétrica, com ar-condicionado, né? Com tudo aquilo que é produto da energia estacionária. E ela emite 31% dos gases do efeito estufa. O terceiro vilão, que é o que sobra em relação a esses dois primeiros, transporte e energia estacionária, é o resíduo sólido, né? O eufemismo com o qual hoje nós chamamos o que chamávamos lixo, né? E perceberam, primeiro os países mais adiantados, tardiamente nós, que os resíduos sólidos eles têm uma destinação econômica considerável. É, tudo pode vir a ser reaproveitado, não é? Nós temos leis de economia circular, nós temos leis de logística reversa, nós temos coleta seletiva em todos os distritos da capital, e, mesmo assim, as 15 mil toneladas diárias de resíduo sólido, elas não são aproveitadas para reciclagem. O percentual de reciclagem é mínimo. Por quê? Porque a população não colabora. Nós temos uma imensa maioria de iletrados ecológicos, né? Pessoas que não têm letramento ambiental e acreditam que, ao colocar os seus resíduos num saco plástico, tudo misturado, né, deixando na portaria do prédio ou na porta de casa, estão agindo corretamente. Essa mistura, esse descarte inadequado
dos resíduos sólidos vai custar à população muitos milhões em varrição de ruas e em coleta desse material, que infelizmente vai sendo destinado a aterros sanitários. O aterro sanitário não é uma solução, ele é um problema em si, porque, em regra, ele se ergue sobre uma região que deveria ser preservada, uma região de interesse ambiental, muito melhor para a população se ele sediasse um parque, um jardim, não é? Um equipamento urbano que tivesse maior utilidade do que fazer aquelas camadas de lixo que produzem chorume, que vão contaminar lençol freático, etc. Então, a partir desses três grandes vilões, a prefeitura elaborou um plano clima, um plano de ação climática, um plano bastante ambicioso, com muitas metas, com muitos projetos, muitas operações. Todas elas estão em andamento, mas com um ritmo diverso, porque é bastante complexa a condição de São Paulo, né? Há mesmo quem diga que o município não teria condições de cuidar de forma autônoma da questão de transporte, nem da questão da energia estacionária, porque são temas cuja competência normativa é da União, não é? Nós vivemos uma república assimétrica, ou seja, é uma república, isso quando eu falo assimétrica, eu estou sendo também generoso, né? Estou usando um eufemismo, porque é uma república em que o Constituinte teve a coragem de erigir o município à condição de entidade da federação, só que as competências e o montante preferencial das receitas, tudo isso é de competência da União. Vai para a União, né? E é a União quem detém poder, principalmente em relação a transporte e em relação à energia, não é? Por isso, a competência municipal, ela fica muito reduzida, mas mesmo assim, o Plan Clima tem o Confrota, que é um comitê que tenta fazer a descarbonização, abreviar a descarbonização. O plano do prefeito, o projeto do prefeito era entregar a cidade até o final de 2024, 2.600 ônibus elétricos. Nós temos hoje cerca de 500 ônibus elétricos, mas a frota de 13.300 ônibus, ela é quase toda movida a combustíveis fósseis. Essa entrega de 2.600 ônibus, embora com o dinheiro disponível, ela foi obstaculizada de várias formas pela burocracia federal, depois pela interferência na aquisição, né? Não se pode adquirir de qualquer fornecedor. Depois, a concessionária de energia elétrica elaborou um projeto para a recarga, para as instalações de recarga, que quase inviabilizou o programa de tão oneroso. E, para culminar, o Corpo de Bombeiros também fez uma disciplina tão dura, tão severa para separar um ônibus do outro, né, obrigando a uma distância muito grande, a construção de um muro de arrimo blindado para que
não houvesse perigo de explosão, etc. Quase tudo inviabilizou. Então, o dinheiro parado, pronto para aquisição dos ônibus, ele permaneceu ali sem destinação, né? Na questão, a Confrota é uma operação de discussão. Nós ouvimos todos os interessados, porque ainda existe uma grande polêmica, né? Se a eletrificação é realmente a melhor solução. Aquelas versões, de conspiração, de que a bateria elétrica ela é nefasta. Então, nós temos opiniões de todo lado, estamos ali colhendo todas as sugestões, elaborando estudos para chegar a uma conclusão que, por enquanto, para mim, parece bastante simples nós trabalharmos com uma descarbonização multiportas, né? Nós temos o etanol, nós temos a possibilidade de usar biometano, né? Biogás, temos uma porção de opções, inclusive os veículos elétricos, né? A questão da energia estacionária, também nós enfrentamos problemas da concentração de poderes junto à União, porque nós temos uma concessionária que todos devem conhecer, a Enel, que durante as chuvas passadas, e mesmo essas presentes, ela deixou muito a desejar, né? Houve interrupção no fornecimento de energia para uma grande parcela da população durante muito tempo. Então, a busca de lucro, de rendimento, fez com que a Enel dispensasse uma porção de funcionários que eram, por exemplo, os técnicos especializados em fazer podas de árvore, substituindo por um pessoal que não tem essa técnica, um pessoal amador, que quando vai podar, de certa forma, mutila e até mata as árvores, né? Então, o prefeito chegou a ir a Roma reclamar da Enel, pede para o governo federal que haja uma substituição da concessão, mas, por enquanto, nós estamos padecendo sob a arrogância da Enel, que, quando não tem argumentos, fala que ela não tem que prestar contas ao município, porque a agência que administra a sua operação é a ANEEL e a agência federal. Aquilo que seria mesmo do município é o enfrentamento dos resíduos sólidos, né? Aí sim, eu acho que a gente precisa convencer todos os setores lúcidos, né, e as pessoas lúcidas da capital que ajudem a convencer a população de que nós precisamos tratar melhor esse descarte, não é? Não é possível que haja apenas duas empresas com contratos de 20 anos que respondam, tenham monopólio, tanto da varrição como da coleta do resíduo sólido. São contratos milionários, ou digo bilionários, bilionários, e todos nós sabemos que a prefeitura não tem dinheiro, é o dinheiro da população. Então, um dinheiro que poderia ser destinado a atender necessidade de saúde, de educação, de meio ambiente, de esporte, de moradia, é destinado a uma causa que é aparentemente insolúvel. Os poucos quilos de resíduo sólido que vão para a reciclagem, nós devemos a uma ação heróica de catadores. Nós temos cerca de 50 cooperativas de catadores que recebem uma hostilidade
flagrante, escancarada por parte das duas empresas que chamam esses catadores de ladrões de resíduo, ladrões de lixo, mas são eles que permitem que haja um aproveitamento mínimo, mas é aquilo que hoje é possível. Se nós tivéssemos uma população toda consciente de que o descarte deve ser mais adequado, né, nós poderíamos transformar, sim, os resíduos sólidos em mais uma fonte de receita, né, como os países civilizados fazem. A, a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas tem outras atribuições, além dessa articulação, né, que é colocar no plano de metas da municipalidade a questão climática, é fazer com que haja um direcionamento do orçamento para atender as áreas mais vulneráveis, não é? Hoje nós já temos mapeada toda a cidade de São Paulo com um mapa geológico, um mapa hidrológico e um mapa de vulnerabilidade social. Então, nós sabemos exatamente onde estão as maiores necessidades, né? Isso ajuda a direcionar as prioridades, né? Os recursos são finitos, as necessidades infinitas e crescentes. Então, a secretaria está trabalhando muito com coleta de dados, com elaboração de estudos, e para isso nós tivemos uma boa vontade imensa de todas as universidades, as públicas e as particulares, que estão nos ajudando, a FAPESP, né? E temos tentado nos munir de evidências. Agora, duas operações que são muito interessantes, e com isso eu tenho de encerrar, porque há muita coisa a mais para falar, mas eu vejo que os meus 20 minutos já foram. Nós temos duas operações muito importantes. Uma delas é o plano de prevenção de chuvas de verão. Nós sabemos que o que São Paulo tem como ameaças muito concretas são inundações, né, por causa de precipitações pluviométricas extremas, e estiagem, com ondas de calor, bolhas de calor, ilhas de calor. Há diferença científica entre esses acontecimentos, os técnicos é que podem explicar, e nós temos estudos do professor Paulo Saldiva, professor Paulo Artacho, mostrando que as ondas de calor matam mais do que as ondas de frio. Então, na prevenção de chuvas de verão, no plano de prevenção de chuvas de verão, o prefeito olhou com muito carinho. Durante esses 4 anos, houve um investimento superior a 10 bilhões de reais em obras que não são vistas. São macrodrenagens, são edificação de muros de contenção e de arrimo, para que não haja deslizamento, limpezas de córrego, desentupimento de bueiros, construção e aprofundamento dos piscinões. Eu também não gosto de piscinão, eu acho que piscinão devia ser um jardim, né? Mas é um paliativo que ainda precisa existir. Construção de jardins de chuva, né, que são uma tentativa ainda tímida de devolução à cidade do solo que nós subtraímos e cobrimos com asfalto, né? E a água, então, caindo no terreno impermeável, o que que ela só pode ganhar velocidade, se transformar em correnteza, enxurrada, torrente, inundar, alagar e matar, né? Graças a isso e algumas pequenas florestas urbanas que surgem mais como colaboração de voluntários, né, de pessoas que pensam na cidade e pensam no próximo, nós não tivemos morte por afogamento nem por deslizamento no verão, que foi de novembro de 23 a abril de 2024. E estamos tentando fazer com que isso se aperfeiçoe ainda mais.
Quanto às ilhas de calor, o prefeito já fez algumas tendas em alguns pontos de grande concentração para fornecer água gelada, água fresca, fruta, medir pressão, ter um espaço de refrigério para o excessivo calor que vai acontecer cada vez mais. E a segunda operação, que essa é a minha menina dos olhos, porque a gente sempre gosta do mais fraco, do mais carente, do mais deficiente, é a chamada OIDA, Operação Integrada em Defesa das Águas. É a tentativa de impedir que as últimas nascentes que estão no extremo sul da cidade desapareçam. E elas estão, infelizmente, desaparecendo. A única represa que é abastecida com nascentes paulistanas é a Guarapiranga, porque o sistema cantareiro é alimentado por água que não é nossa, é água de Extrema, é água do Rio de Janeiro. Agora, Guarapiranga é nossa, só que ela já está toda contaminada, ela perdeu 5 metros de profundidade diante do assoreamento, ela tem 11 afluentes despejando esgoto in natura, mas também aqueles elementos nocivos que são chamados emergentes, porque são os fármacos. O nosso tratamento da água não permite eliminar da água resíduos de antibiótico, anticoagulante, antidepressivo, anticoncepcional e cocaína. Há muita cocaína expelida pela urina que vai parar na água, né? Resíduos de microplástico, isso já tem sido encontrado, é só ver os jornais, quando vão fazer cirurgias cardíacas, vão colocar stent, verificam que as artérias estão lotadas, já tem muito microplástico nas nossas artérias. Então, para fazer o tratamento d'água, nós somos obrigados a lançar toneladas de substâncias químicas na própria represa, depois colocar mais substância química para que aquele líquido que nós tomamos e com o qual nós cozinhamos e tomamos banho, lembre o que nós aprendemos na primeira aula de geografia, o líquido inodoro insípido incolor, mas não é mais água, é alguma coisa resultante desses tratamentos. E a região do extremo sul, ela está sendo invadida criminosamente por ocupação indevida, né? O direito à moradia é sagrado, mas antes dele vem o direito à vida. Não é possível que para que alguns milhares morem às margens das represas, milhões fiquem ameaçados de não ter água em São Paulo. E isso é algo muito próximo. E nós estamos muito preocupados e muito sozinhos, porque aparentemente é uma obrigação que seria federal, do Estado, é relegada ao município. O uso do solo é competência do município, então o município que se vire. Eu peço perdão por ter ultrapassado, estou à disposição e gostaria muito que todos tentassem colaborar com a revisão do Plan Clima, né, que está sendo revisto para que a próxima gestão tenha elementos concretos para poder melhor trabalhar com as emergências climáticas paulistanas. Muito obrigado pela atenção, estou à disposição se eu puder responder alguma coisa. Muito bom, secretário Naline. Muito obrigado. E dá para perceber com facilidade a sua importância e a importância de toda a sua experiência como secretário da Educação, como presidente do Tribunal de Justiça. Quer dizer, é uma secretaria que tem que lidar com todos esses fatores, né? Então, perfeito. Eu vou começar com só um esclarecimento que eu ia pedir, e aí já vou começar a relatar as perguntas aqui. Quando o senhor falou da coleta de resíduos sólidos, que é o enfim, está amarrado em duas grandes empresas que têm esses contratos por 20 anos, né?
Por outro lado, existe a coleta seletiva, né? Essas duas empresas coletam em dias alternados o lixo e os recicláveis, né? Mas a gente nota que parecem ser, inclusive, os mesmos veículos que vêm em dias alternados retirar os materiais que deveriam ser limpos e o lixo também. Esse material que é retirado por elas não vai para separação e para reciclagem, é só o das 50 cooperativas que vai? Quase todo o material coletado na coleta seletiva, ele vem misturado, porque seria muito simples se as pessoas tivessem assim, separassem vidro de um lado, resíduo orgânico de outro e o restante, papel, ah, papelão, plástico, tudo poderia ser num outro recipiente. O problema é que as pessoas misturam tudo, né? Então, isso fica inaproveitável. Nós não temos plantas em que houvesse essa possibilidade de separação, a não ser algumas cooperativas que já são organizadas. Só 30 delas são cooperativas assim que têm estrutura, que tem um pessoal que se submete à capacitação, né? Nós temos 20 outras que estão em numa incubadora para poder preparar, né? Mas infelizmente ah, nós o material que vai ser reciclado é aquele das cooperativas, dos catadores, né? Bom, nós tentamos, eu quando cheguei, a questão da prorrogação dessas duas empresas já estava em andamento e houve até a contratação da FIP, né, que é séria, a FIP, com o Luque, né, Carlos Antônio Luque, houve a contratação dela para verificar se haveria uma outra fórmula de se administrar essa varrição das ruas e coleta do lixo. E a FIP chegou à conclusão de que nós não teríamos empresas que pudessem assumir o papel dessas duas, então opinou pela prorrogação. A única coisa que nós conseguimos foi conferir maiores responsabilidades às duas empresas. Por exemplo, elas vão trabalhar com veículos eletrificados, os caminhões vão ser elétricos, né? Elas também colocaram em alguns lugares, eu não sei se os senhores já viram, uns recipientes enormes amarelos, onde ela recebe vidro, né? Agora, veja como tudo depende da educação da população. Esses recipientes que são apenas para vidro, que precisa de um tratamento específico, estão recebendo comida, estão recebendo tudo. As pessoas vão jogando tudo ali, encontra um lugar e não percebem que é só para vidro, né? Então, são coisas bem complicadas e que dependem mesmo de educação. Nós não conseguimos ainda, a não ser um compromisso muito tênue, que as empresas façam um programa de educação ambiental da população, né? Elas poderiam fazer isso. Poderiam, por exemplo, treinar os garis, né? Que o garis ele poderia colaborar, mas a gente vê na vida normal que eles vão jogando tudo também sem não tem discernimento e às vezes também tem que cumprir tarefas, quilometragem, né? Mas a gente precisaria pensar seriamente nisso. As pessoas que gostam de São Paulo deviam lembrar que quase 10% das nossas emissões provém dos resíduos sólidos. Perfeito, perfeito. Bom, aos presentes, quem que tiver perguntas, por favor, vão colocando no chat aqui,
que é a forma como foi combinado. E já tem Ô, algumas Luizinho, como aqui. eu não sei usar o chat, eu já levantei a mão, aí você põe na Tá ordem. bom. Eu te passo na sequência, Lívio. É, Pergunta do Fábio Mortara. Como o senhor pretende aferir os resultados das várias ações de sua secretaria? E também pergunta se haverá continuidade na nova gestão. Bem, nós estamos em plena elaboração do relatório, né, do Plan Clima, o que é que nós conseguimos, porque há metas incondicionais, né, por exemplo, até 2030 eliminar pelo menos 20% das emissões de carbono por causa do transporte, né, que derivam do transporte, condicionalmente chegar a 50% até 2030, condicionalmente porque não depende só de nós, né? Nós precisaríamos que houvesse uma mobilização em escala, né? Então, isso tudo hoje está sendo trabalhado com muita busca de evidência. Então, talvez a única coisa que eu possa deixar ali na secretaria, eu não tenho um ano ainda, eu entrei, na verdade, final de janeiro, né? É, e eu sou o terceiro já. Houve o Antônio Fernando Pinheiro Pedro, que ficou um bom período, grande. Depois o Gilberto Natalini. Com a saída do Gilberto Natalini, o prefeito me convidou e eu, como eu confio muito no Ricardo, eu aceitei esse desafio, né? Não sei se a ideia é fazer com que isso continue. Eu nem sei da minha continuidade ou não. Não fui cientificado pelo prefeito. Eu sei que eu estou fazendo tudo o que eu posso, mas também o cargo é dele. Se ele quiser substituir, com certeza será por alguém melhor do que eu, e São Paulo merece. Mas o único legado assim que eu tenho impressão que eu vou deixar, além dessa busca de evidências, estou muito ali pedindo indicadores, pedindo colaboração de todos, né? Estou conversando diariamente com pesquisadores, com cientistas, com pessoas que estão mudando, fazendo alguma coisa. E há muitos, isso é confortador, mas o legado é deixar um hub com tudo aquilo que São Paulo tem e que está fazendo em relação a isso. Porque o que eu vim a descobrir, que há pessoas individualmente fazendo coisas que são verdadeiros heroísmos, né? O seu Hélio, lá na Zona Leste, que começou a limpar um córrego e plantar árvores há muitos anos. Hoje aquilo virou um corredor ecológico que já mereceu reportagens de jornais do mundo inteiro, né? Na Avenida Carvalho Pinto, na Zona Leste. Né? Então, o que era uma coisa abandonada, um lixão, e ainda existe. Outro dia eu fui ao Parque Novo Mundo, tem um córrego, sobraram poucos córregos em São Paulo, mas os poucos que tem estão cheios de sujeira, de imundície, né? Porque nos países adiantados, o rio é alguma coisa que embeleza a paisagem. Então, as frentes das casas são para os rios. Basta ver o Sena, o Tames, o Tibre, né, o Danúbio. São rios que as pessoas constroem à frente da casa, olhando o rio, porque é uma coisa bonita. Aqui nós fazemos os fundos das casas, né? O rio é o lixão, é o lugar onde a gente joga as coisas, né? Então, e tem também grupos trabalhando, tem entidades, tem muita coisa acontecendo. E esse hub é para fazer com que as pessoas saibam, tomem contato, né, que alguém já está fazendo isso também, né? Tem os meninos da represa que limpam Guarapiranga, tem as formigas da Embaúba que plantam em escolas, tem o Instituto Alana.
tem muita coisa boa acontecendo em São Paulo, mas nós precisamos ganhar escala. Uma cidade de quase 13 milhões de pessoas, não é? Não é um pugilo de 100 pessoas que consegue mudar do dia para a noite. Então, isso é muito importante que as pessoas lúcidas, já convertidas, porque né, a gente sempre prega para convertido, né? Quem que se interessa por mudança climática? Quem já é convertido, né? Quem precisaria ouvir não quer, não se interessa. Então, esse é o grande desafio. Eu vou passar agora duas perguntas, uma de dois associados e ex-primeiros coordenadores do PNBE. Primeiro do Silvém, que colocou aqui no chat. O PNBE participou da criação de uma ONG, BioLéu, que ensinou pessoas de favelas a não Luiz, jogar óleo. o nome correto é bióleo. A bióleo. Bióleo, perfeito. Que ensinou pessoas de favelas a não jogar óleo de cozinha na pia. Então, esse óleo era coletado, e depois era vendido para a Petrobras e o dinheiro era repassado às pessoas de volta da própria favela, né? Ele não tem ideia, e chegar a ter 25 pontos de coleta. Ele não sabe dizer como é que está hoje, mas ele pergunta se essa ação é uma ação que ajudaria na luta contra a poluição. Aí, Muito. na sequência, já Nós passo para temos o Lívio. um vereador, Major Palumbo, que tem um projeto assim também, de recolher e com um incentivo, porque é por aplicativo de celular, então as famílias se cadastram e à medida em que eles recolhem o óleo, né, num dia certo da semana, eles também recebem um sabonete, alguma coisa que é um incentivo, né? Ah, então, só que o que que nós precisamos? Nós precisamos de escala, né? É muito importante que haja esses projetos piloto, etc. Hoje, junto com o Rodrigo Ravena, que é o secretário do Verde e do Meio Ambiente, nós fizemos uma reunião muito proveitosa com o professor Ricardo Irata, da USP, que veio nos trazer um projeto de tornar os parques municipais autônomos em relação à água, para que nós não precisemos pagar a água da Sabesp e tenhamos poços, tenhamos formas de extração de água água subterrânea para usar para irrigação, para fazer com que a água dos banheiros seja essa água, né, que não precisa ser da Sabesp, deixando a água da tubulação da Sabesp só para água de quem vai tomar água, né? Vai consumir a água assim para se dessedentar. Então tem muitos projetos bons, mas nós precisamos de braços, né? Então a muita gente que poderia fazer, eu vejo o empresariado, por exemplo. Chamei muitos amigos empresários, pessoas muito sérias, muito éticas, mas, em regra, as pessoas acham que, pelo fato de pagarem tributo e terem uma assessoria de ESG, uma diretoria de ESG, já estão fazendo o máximo que podem. Mas a gravidade da situação, das emergências climáticas, exige um plus. Eu acho que nós precisamos de um plus, despertar as pessoas para fazer alguma coisa a mais, né? Vou passar. Perfeito, Naline. Lívio, quer colocar sua pergunta ao vivo e a cores? Sim, na verdade, quero cumprimentar um abraço fraterno para o Zé Renato Nalini por tudo que ele tem feito e eu tenho acompanhado quase que diretamente as atividades do Nalini. É um trabalho de sensibilização absoluta, né? Eh, Interna e externamente, né? Criando o Conselho do Clima, criando várias ações de modo a chamar os líderes das organizações, as pessoas que têm interesse em discutir esse tema
e fazê-lo se tornar estratégico, né? Eu acho que na linha essa talvez seja, ou esse talvez seja a nossa principal missão e a sua no poder público, enquanto transformações coletivas que só o poder público pode exercer, né? Então estou passando mais para te cumprimentar mesmo, Naline, por tudo que você fez e a percepção do seu trabalho, que é intenso, da nossa parte se dará amanhã, né? Quando eu vou ter a honra de te entregar um prêmio espetacular, que é a personalidade pública ambiental. É um reconhecimento ah, que suporta nesse período, nesse momento, o seu final da sua gestão, que eu espero que o, o Ricardo Nunes reconheça isso e te mantenha no cargo, porque essa intensa atuação sua, ela é processual, ela tem um processo, é uma jornada. E essa jornada é uma jornada transformatória de anos, de tempo e cada vez mais falando, tentando sensibilizar as pessoas, as lideranças, aqueles que transformam, para que a gente possa ter uma cidade de São Paulo melhor do ponto de vista ambiental. Então, eu quero te cumprimentar, acima de tudo, por tudo que você tem feito e desejar boa sorte nesse final de gestão e esperar que a continuidade se dê, já que nós vamos nos abraçar presencialmente amanhã de manhã no prêmio Top de Sustentabilidade. Prazer revê-lo, Obrigado, viu, Naline? Lívio. O Lívio é um parceiro, então ele é suspeito em elogiar. É um parceiro, é alguém que faz também há muito tempo, ele só faz coisas boas, só coisas meritórias, né? Mas o importante não é assim o personalismo, não. O importante, eu acho, é reconhecer assim a sensibilidade do prefeito em criar essa secretaria. Foi a primeira cidade a criar. eh, uma estranheza até interna, porque mudanças climáticas, já não existe verde e meio ambiente, e, e isso depois começou a ser seguido. Vários outros municípios começaram a pensar, algumas prefeituras colocaram mudanças climáticas junto com o verde e meio ambiente. O que é importante é que nós saibamos que não temos nenhuma outra alternativa, não tem planeta B, né? E eu acho que o negacionismo teve de reconhecer que as coisas acontecem, estão acontecendo, não é para daqui a 100 anos, né? Que a tendência seria, daqui a 100 anos não estou aí, então quem vier Aham, que se arrume, não, está acontecendo já. E nós precisamos falar em adaptação das cidades, né? Adaptar as cidades para que não haja mortes, né? Então, nós temos um projeto de equipar todos os equipamentos municipais, os próprios municipais, para receberem famílias por tempo maior do que aquele da tenda, que é momentânea, algumas horas. Não, vai poder acontecer coisa que nós vamos ter que recolher esse pessoal até colocá-los em uma habitação menos provisória, né? Tudo isso está sendo pensado e eu acho que dentro da prefeitura isso entrou no radar, está todo mundo muito consciente, nós temos tido uma parceria muito formidável mesmo, porque cada setor não conversava com o outro, cuidava de si mesmo, né? E nós estamos tentando trabalhar de uma forma interdisciplinar, até porque as emergências climáticas não são uma questão só ambiental. É uma questão de saúde, é uma questão de habitação, é uma questão de assistência social, é uma questão que tem que usar psicólogos e tem que usar o direito, pode ajudar ou pode atrapalhar. Então, todo mundo está chamado a trabalhar o urbanismo, né? Tá sendo muito para mim está sendo muito rico, eu estou aprendendo muita coisa, porque embora já tenha escrito o livro de ética ambiental, tenha trabalhado na Câmara Ambiental do Tribunal de Justiça desde a sua criação, que eu ajudei a criar essas câmaras reservadas ao meio ambiente, outra coisa é você tentar enxergar uma cidade com as complexidades de São Paulo, né?
e tentar fazer com que não haja mais mortes, né? Nós temos que pensar no ambiente, mas assim, numa forma que ele é um aliado do ser humano, né? Nós somos parte da natureza e nós precisamos cuidar dela porque nós somos ela também, né? Perfeito, muito obrigado. Eu vou passar de 30 segundos a última pergunta. José Walter pergunta: a dificuldade maior aqui em Ribeirão Preto é a permissão do poder público para que a sociedade civil participe e opere como voluntários do desenvolvimento de arborização urbana. Abreviando um pouquinho, como fazer com que haja participação da sociedade civil e como convencer o poder público que educação ambiental é fundamental. Essa é uma resistência que eu tenho de reconhecer que é o direito, né? Nós somos o país que mais tem faculdades de direito, né? O número de faculdades de direito no Brasil é superior à soma de todas as outras escolas de direito que existem no resto do mundo. Então, o direito, em vez de ele ser uma ferramenta de facilitação da vida, ele passa a ser um complicador. Então, é o receio de infringir alguma norma, de ferir algum preceito jurídico que leva as pessoas a raciocinar. Em vez de aceitar o voluntariado, falar, não, mas e se ele se acidentar enquanto ele está fazendo alguma coisa, é a prefeitura que vai responder, né? Então, nós trabalhamos sempre com essa visão da vedação, da proibição, quando o Constituinte mandou um recado muito claro para os brasileiros. Ele viu que a democracia representativa estava fazendo água, ela estava sossobrando, e ele quis um modelo de democracia participativa. Democracia participativa exige uma população ativa, proativa, assertiva, que realmente participe. Dá trabalho, dá, mas é assim que nós vamos fazer com que a democracia se aprimore, né? E é começando em casa. Eu sempre lembro que o Franco Montoro dizia: ninguém nasce na União, ninguém nasce no Estado, as pessoas nascem no município. É na nossa cidade que nós temos que fazer a diferença. Nós temos até um grupo de embaixadores do clima, chamamos 200 jovens da cidade inteira, de todos os recantos, para que eles sejam divulgadores, propagadores desse evangelho ecológico, que é aquele que nós estamos mais precisando para fazer com que São Paulo seja uma cidade resiliente, né? A palavra da moda, resiliência. Secretário, muito obrigado. O tempo, você já até concedeu mais 3 minutos para a gente aqui do tempo que era rígido. Se quiser fazer as últimas considerações, aí o Fábio reassume aqui para o rápido encerramento. Obrigado. Eu queria agradecer a participação, a paciência de todos e pedir que cada um tente propagar para os outros, né? Tentar convencer as pessoas de que nós podemos sim fazer alguma coisa, né? Em relação aos três vilões, nós podemos fazer alguma coisa. Andar um pouco menos de carro, deixar um dia sem carro, procurar andar mais a pé, usar bicicleta, né? Quando não pegar o elevador para um andar só, né? Desligar as luzes, não gastar muita água, cuidar do seu descarte, não desperdiçar. Eu fiquei apavorado participando de um debate em Baku, no Azerbaijão, agora na COP29, que o mundo desperdiça a cada dia 1,5 bilhão de toneladas de comida. 80% dentro de casa. Aquele hábito nosso de olhar, comer com os olhos, encher o prato e depois jogar a comida fora. Não é só para evitar esse paradoxo cruel, metade do mundo passando fome e outra metade jogando comida fora. É porque o resíduo orgânico, ele também emite metano, que é mais perigoso do que o gás carbônico.
Então, é um grave problema. Então, vejam que nós podemos fazer isso, sim, na conduta pessoal. E se muita gente, individualmente, fizer pequenas coisas que vão em sentido contrário a esse empobrecimento do clima, né, essa deterioração da atmosfera, que é resultante da nossa ação, nós podemos conseguir um milagre. Muita gente fazendo pequenas coisas, tudo isso somado, o mundo melhora. Bom, eu assumo aqui para fazer o encerramento. Chamei a atenção da Luciana, secretário, sobre um comentário interessante do Daryl Turner, que acho que é o representante do consulado americano em São Paulo, e ela me disse que anotou isso. A gente tenta guardar esses dados, é só fazer um control, um copy aqui, e acho que isso pode ser de utilidade para a sua secretaria, né? É uma honra muito grande tê-lo tido aqui conosco no PNBE, que busca um Brasil com uma democracia mais forte, economicamente mais justo e ambientalmente mais sustentável. E isso, sua fala está absolutamente nesse contexto. Antes de me despedir, finalmente, cumprimento o querido amigo Fábio Magalhães, presidente do conselho da Fundação Padre Anchieta, que veio lhe prestigiar hoje aqui conosco também, não é, Nanine? Então, agradeço muitíssimo o interesse de todos. O canal do PNB está aberto a todos vocês que frequentaram hoje esse nosso bate-papo, para, enfim, ideias, sugestões, comentários. A gente quer manter contato com você, em especial a Isabela, que falou bastante sobre a questão dos eventos que eles vão organizar em Mogi. Uma boa noite a todos, muitíssimo obrigado. E a gente com isso encerra a gravação. Se alguns quiserem ficar ainda um pouquinho, eu sei que o secretário está com o horário contado, mas se alguns quiserem ficar, o Lívio tem uma notícia importante também, né, Lívio, sobre o prêmio que vai ser amanhã. Isso. Parabéns, secretário, parabéns, Naline, pela sua apresentação. E só lembrando a todos que amanhã, das 9 às 13 horas, a gente tem o Top de Sustentabilidade, que é o maior prêmio no país sobre esse tema. Estão todos convidadíssimos no Círculo Italiano, no Salão Nobre, no primeiro andar lá do Edifício Itália, das 9 às 13. Quem puder comparecer será muito bem recebido.